gloriosas prosperar que você nunca viu até hoje. Glória a Deus. Podem vos assentar. Irmãos, estamos num processo. Eu falava um pouco disso esse domingo lá no Campo Grande. E ninguém gosta muito de processo. Ninguém gosta muito de passar pelos processos que a vida nos apresenta. Mas eles são necessários. Nós somos seres de processo. Nós não vivemos uma vida de coisas instantâneas. Então tudo que nós fazemos é um processo. Preparar uma refeição é um processo. Dormir é um processo. Trabalhar é um processo. E com Deus não seria diferente, porque quem nos criou foi Ele. E Ele nos leva a viver processos nos quais nós somos moldados, nos quais nós somos preparados para viver o milagre que Ele tem preparado para a nossa vida. Eu gostaria de olhar um pouco com você essa noite, rapidamente. Não preciso que você preste muita atenção agora, porque eu vou ser breve, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, desde o começo deste culto, já está trabalhando no teu coração. Ele já está colocando as coisas em ordem. Ele está polindo as arestas, está arrumando as coisas, para que você viva um milagre ainda maior do que você imagina. E nesse processo do milagre, no processo da campanha, porque se não precisássemos de processo, a campanha poderia durar uma semana. Um domingo, no mesmo domingo você chegaria aqui, receberia o papel do pedido, o papel do voto, você veria nós entrarmos aqui com a arca, você já colocaria seu alvo ali e já teria terminado tudo num domingo só. Mas é necessário um processo para que possamos entender o que Deus vai fazer. E nesse processo nós damos diversos passos em direção ao objetivo que Deus nos dá. E com o povo de Israel, que é o nosso exemplo maior dessa campanha, não era diferente. Eles davam passos cada vez mais próximos em direção à conquista que Deus daria para eles. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos acompanhar aqui nesse versículo o momento em que o milagre está prestes a acontecer. O momento em que a ação de Deus, em que o milagre de Deus está prestes a acontecer entre o povo de Deus, mas ainda não aconteceu. Se você está aqui hoje, o seu milagre pode ainda não ter acontecido, como o do povo de Israel ainda não aconteceu, mas ele está prestes a acontecer. O seu milagre está prestes a acontecer. Mas é necessário um passo importante nessa caminhada. Josué 3,14 diz assim: o povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Então, eu gosto muito de imaginar a Bíblia, porque ela é muito descritiva, e todos os detalhes que a Bíblia nos apresenta são importantes para nós entendermos a história. Imagine isso, o povo inteiro, eles passaram 3 dias, de acordo com a Bíblia, se arrumando, se preparando para esse momento. 3 dias antes, os oficiais do povo saíram pelo povo anunciando: preparem-se, pois em 3 dias vocês irão passar o Jordão. Então, durante 3 dias, todo o povo se mobilizou para ficar perto do Jordão, para ficar perto do ponto de passagem, onde eles sabiam que Deus iria operar alguma coisa. Eles não sabiam como. Eles não sabiam se Deus ia fazer eles voarem para o outro lado, se eles iam caminhar por sobre as águas, se as águas iam se abrir, se ia aparecer um túnel. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas uma coisa o povo de Israel sabia: Deus iria operar um milagre no meio deles. Então você está nesse momento, os sacerdotes carregando a arca, o povo com uma expectativa atrás deles, o povo inteiro com uma expectativa do que iria acontecer, o que vai acontecer a partir desse momento. A gente sabe que a gente vai atravessar o Jordão, mas como? E eu sempre fico curioso para saber como Deus vai operar esse milagre na tua vida, porque eu não sei, e às vezes nem você. Nós imaginamos uma coisa, mas o que Deus realmente vai fazer pode ser completamente diferente. E eu sempre fico nessa expectativa do milagre, nessa expectativa de entender o que Deus vai fazer através da tua vida. Eu imagino que todo o povo estava nessa expectativa de ver um milagre glorioso acontecendo.
E a Bíblia nos dá mais uma informação no versículo 15. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Ou seja, era um período onde o Jordão era intransponível, não se dava para passar de um lado para o outro, né? Alguns registros falam que ele ficava até com 1 quilômetro de extensão de uma borda a outra do rio. Então, dessa forma, era impossível de se passar, com 5, 10 metros de profundidade. Era impossível de se passar, com uma correnteza muito forte, porque era época de colheita, existia muita água passando ali. Era um local impossível de se passar, e a Bíblia faz questão de falar isso para você. E ela faz questão de falar isso para você, para mostrar como o milagre de Deus é grandioso. Tem coisas que Deus te mostra, tem coisas que Deus faz para te mostrar a glória dele na tua vida. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio. Você pode repetir essa frase para mim? Assim que os sacerdotes... Nem um momento antes, nem um momento depois, mas naquele último passo, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida. Por causa de uma pedra? Não, por causa da mão de Deus atuando naquele lugar. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente à cidade de Jericó, para a glória do Senhor Jesus. Os sacerdotes, eles iam à frente do povo. A presença de Deus, representada pela arca, ela ia à frente do povo, guiando o povo, mostrando o caminho. Mas até aquele ponto, até aquele instante, até o instante do versículo 15, era apenas uma caminhada normal. Era apenas uma caminhada normal. Por mais que a arca fosse muito pesada, essa aqui já é bem pesadinha, mas a arca original já era muito mais pesada. Era uma caminhada normal, eles iam um passo atrás do outro, terra atrás de terra, caminho atrás de caminho. Até agora, o caminho que eles estavam trilhando era um caminho normal, era um caminho comum. Mas chega um ponto dessa caminhada, chega um ponto onde o próximo passo era um passo decisivo. Porque até o momento onde eles não molharam os pés no rio, até o momento onde os sacerdotes estavam fora do rio, nenhum milagre tinha acontecido. Nada tinha acontecido ainda. Nada tinha acontecido. O povo tinha se organizado. Mas o povo se organizar é natural ou sobrenatural? Então vira para quem está do seu lado e fala: se organizar é natural. A arca sendo carregada, você carregar um objeto, você carregar as suas coisas, é natural ou sobrenatural? Então vira para quem está do seu lado e fala: carregar suas coisas é natural. Mas aquele último passo, aquela última pernada, aquela última decisão que os sacerdotes precisavam tomar, que o povo precisava tomar, era o que definiria se o milagre de Deus aconteceria ou não no meio deles. O que definiu o momento que o milagre começou, não foi o povo se arrumar, por mais que aquilo foi importante. Eles precisavam se arrumar, senão eles não estariam ali. O que definiu não foi apenas a imaginação deles, porque eu imagino que nesse ponto, todo o povo já estava imaginando como era viver na terra prometida. Como era, meu Deus, falam que lá é leite e mel, e cacho de uva, e ai meu Deus, é tudo muito bom. E eles já estavam imaginando, mas não foi essa imaginação que definiu o começo do milagre. O que definiu o começo do milagre foi esse último passo que eles deram em molhar os pés no rio, confiando em Deus. O que definiu o começo do milagre, nem um momento antes, nem um momento depois. Deus não esperou eles ficarem 5, 10 minutos dentro da água para testá-los. Deus não fez o milagre antes para provar que Ele estava junto com o povo. Eles precisavam dar um passo para a conquista que Deus tinha prometido para eles.
Eles precisavam dar um passo em direção ao impossível, um passo em direção a algo que todo mundo fala que seria loucura. Porque é loucura você entrar num rio transbordando com um objeto de 140, 150 ou mais quilos nas suas costas, que era a arca, sendo carregada pelos sacerdotes. Mas foi esse passo, esse único passo, que definiu o momento que o milagre de Deus começou na vida daquelas pessoas. Nesse momento, esse momento decisivo de dar ou não esse passo, foi o momento onde 40 anos antes, os antepassados dessas mesmas pessoas hesitaram. 40 anos antes, como você tem ouvido nas nossas pregações, em Números 14, 40 anos antes, o povo, sob a liderança de Moisés, hesitou em dar esse passo. Hesitou em dar o passo que daria o milagre e a conquista para eles. 40 anos antes, eles viram uma geração que não viveu o milagre, porque não deu um passo em direção à conquista. E esse momento, esse versículo 15, Josué 3,15, é o momento onde esse povo mostrou que eles eram diferentes dos seus antepassados. Eles não seriam uma geração de deserto, eles seriam uma geração de vitória, eles seriam uma geração de conquista, porque eles decidiram dar um passo em direção à promessa de Deus. Daqui 2 semanas, 1 semana e meia, dia 10 de novembro, a campanha vai acabar. A campanha vai acabar, ela tem começo, meio e fim. E você vai poder dar um passo de fé. Ou você vai poder continuar como o povo de 40 anos atrás. Você terá uma oportunidade na sua frente. Mas eu preciso admitir que esse passo é um passo difícil de dar. Eu não estou aqui para falar para você que é fácil, que é simples, mas que é verdadeiro. Dia 10, você vai viver isso na sua vida. Você vai viver esse ponto de decisão. Esse ponto de, ou eu entro na terra prometida, ou eu conquisto aquilo que Deus fala para mim que eu já conquistei, ou eu continuo do jeito que eu estou. Você vai viver esse momento de hesitação ou não, que os sacerdotes puderam viver. Eles estavam na beira do rio, olhando para frente, ou eles davam um passo, ou eles esperavam alguma coisa acontecer. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo 2 coisas com a atitude, tanto do povo quanto dos sacerdotes. Eu gostaria hoje que você lembrasse, marcasse 2 ensinamentos que esse texto pode te ensinar. 2 coisas que esse texto pode te ensinar sobre o passo de fé que você vai dar no dia 10 de novembro. Sobre o passo de fé que você dá diante dos impossíveis de Deus na sua vida. E quando eu olho para esse texto, aproveita que você já está aberto em Josué 3 e volta um pouquinho para Josué 3:3. Josué capítulo 3, versículo 3. E a primeira coisa que eu vejo acontecendo com o povo, antes do milagre acontecer. Você está antes do milagre acontecer aqui. Eu, você, nós estamos aqui antes do milagre acontecer. O meu milagre não aconteceu ainda. Fisicamente, materialmente, realmente não. Ele ainda não aconteceu. Então, talvez você esteja aqui pedindo por uma cura. A sua cura talvez não tenha acontecido ainda. Talvez já acabou de acontecer, porque Deus é fiel. Talvez você esteja aqui com um pedido impossível pela tua família. Quando todos falam que a tua família é um caso perdido, quando a tua família é isso, a tua família é aquilo, e você coloca diante de Deus: Deus, eu quero ter uma família em paz para a tua glória. Isso talvez não tenha acontecido, mas está no processo de acontecer. Você está no processo de Deus para que isso aconteça. E no comecinho desse capítulo, no versículo 3, os oficiais saem no meio do povo dizendo: deram a seguinte ordem ao povo. Você pode ler o versículo 3 em voz alta, como se você estivesse anunciando isso para uma grande multidão. Então eu vou ler até o povo, e quando começar a fala dos oficiais, você diz: e deram a seguinte ordem ao povo.
Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. A arca já estava passando? É sim ou não? Não tem o meio termo. A arca estava lá ou ela estava passando? Estava passando? Não. Ainda era o dia de passar a arca? Não. Estava antes ainda. A arca não estava se movimentando. Mas uma coisa Deus estava dando para o povo. Uma ordem. A primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse, que você marcasse, que você levasse para sua casa e guardasse isso no seu coração, é que para você caminhar o passo da conquista, você precisa ser obediente à ordem de Deus. Ser obediente à ordem de Deus. Deus dá uma ordem ao seu povo. E eu acho isso muito interessante. Deus não apenas avisa que vai operar um milagre. Porque muitas pessoas acreditam, de forma errada, que Deus opera milagres aleatórios. Deus não faz nada de forma aleatória. E Ele avisa o que vai fazer para o povo. E não apenas avisa o que Ele vai fazer. No comecinho de Josué, no primeiro capítulo, versículos 3 e 4 do capítulo 1, Deus fala assim: eu te darei toda a terra. E Ele dá exatamente a dimensão da terra: norte, sul, leste e oeste. Nada aqui é aleatório. Nada aqui é aleatório. E Ele não apenas avisa o povo e clama para que o povo obedeça, mas Ele explica como aquele milagre iria ser operado no meio do povo. Deus, Ele não apenas dá a tua oportunidade, Deus explica a forma que você alcança o milagre do teu impossível. Ele explica a forma, como, o caminho que você deve trilhar para viver o teu impossível no dia 10. Deus não está apenas te deixando sozinho, Deus não está apenas te deixando à mercê, não. Deus está te explicando exatamente que Ele quer fazer um grande milagre na tua vida dia 10. Ele não apenas fala para o povo o que Ele vai fazer, Ele fala como. Purifiquem-se, sigam a arca e marchem. Quando vocês virem a arca, é o sinal de que a sua conquista está chegando. Quando você começar a ver o mover de Deus no meio do povo, pode ter certeza, o milagre de Deus está prestes a acontecer. Levante-se e siga a presença de Deus, porque você vai entrar na terra prometida. Deus explica como, e Ele espera apenas que o seu povo seja obediente às ordens que Ele dá, aos comandos que Ele dá. Deus, nessa campanha, mostra um caminho. Irmãos, tudo que nós estamos fazendo aqui é uma oportunidade. É uma oportunidade de trabalhar, exercitar a tua fé. Tua fé nesse mesmo Deus que abriu um mar, que abriu um rio, que operou milagres e maravilhas por todos esses anos e continua fazendo hoje. Tudo que nós fazemos aqui é uma oportunidade. Nada é obrigatório. Nada é obrigatório. Ninguém vai brigar com você. Mas tudo isso é uma oportunidade de você viver coisas no sobrenatural de Deus que você nunca viveu até hoje. Uma oportunidade. Basta obedecer. Basta obedecer. Quer ver a fidelidade de Deus? Então obedeça às ordens que Ele dá. Obedeça aos processos que Ele apresenta para você. Se você quer viver o milagre de Deus, quero experimentar o sobrenatural de Deus, então se coloque à disposição dos processos que Ele apresenta diante de você. Então a primeira coisa que eu preciso que você guarde é que para viver esse passo para a conquista, para dar esse passo com firmeza em direção à conquista, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Então vira para quem está do seu lado e fala assim: seja obediente, irmão. Seja obediente. Mas existe um outro fator nesse milagre. Existe um outro fator nesse milagre. Não basta apenas obedecer. Porque se você começa a obedecer cegamente, vai ter uma hora que você vai hesitar. Vai ter uma hora que você vai ficar com medo. Vai ter uma hora que você não vai querer avançar. A segunda coisa que o povo fez foi ter fé. Seja obediente,
mas tenha fé que aquele que ordenou, aquele que deu o comando, é fiel para fazer o que ele falou. Você não está seguindo o comando simplesmente do pastor, ou do evangelista, ou do líder, porque eu sou igualzinho você. Eu não consigo operar o meu próprio milagre. Eu não posso operar o meu próprio impossível. Eu não posso realizar o meu próprio pedido. Eu não posso fazer o que eu coloquei aqui. Eu não posso, eu não tenho poder para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Mas eu confio num Deus que quando fala, faz. Quando ordena, cumpre. Quando promete, cumpre. Um Deus que está comigo o tempo todo. Ele tem poder para cumprir. Voltando para o versículo 15 de Josué 3, a Bíblia explica de forma muito específica, era estação de colheita. Tudo indicava que eles não deveriam passar o Jordão, que eles deveriam esperar o tempo de seca, que eles deveriam esperar um tempo onde o Jordão talvez estivesse menos agitado, menos cheio, mas não era esse o plano de Deus. Deus tinha uma conquista planejada para aquele povo, e esse passo que eles deram, o passo de fora para dentro do rio, é isso que você vai fazer dia 10. Aqui você vai ver, vai estar com o nosso teatro, os nossos pastores, simbolizando o meio do rio, um lado e o outro, deserto e conquista. E você vai ter a oportunidade no dia 10, de dar um passo assim como aqueles sacerdotes e todo o povo depois deles deram. Eles não ficaram esperando para ver o que ia acontecer. Eles não ficaram na borda do rio falando, quando Deus abrir eu passo. Quando Deus fizer, eu decido. Quando Deus manifestar, aí eu vou. Não. O povo confiou que tinha um Deus soberano por trás de todas as coisas. E a primeira coisa que eles fizeram, eles não hesitaram como 40 anos no passado. Eles molharam os pés no rio. E quando eles fizeram isso, o milagre de Deus aconteceu. A fé determinava se eles veriam ou não o milagre. A fé determina a nossa parceria com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós agradamos a Deus, servimos a Deus através da fé. O que o povo precisava não era de um exército muito grande, porque foi com esse pensamento que eles ficaram no deserto 40 anos antes. Porque não tinham um exército desenvolvido, grande, pronto para a batalha. Eles não precisavam de estratégias militares ou políticas. O povo precisava ter fé em Deus. A fé que determinou se eles veriam ou não aquele milagre acontecer. A fé condicionou se aquele milagre aconteceria ou não. Porque Deus é sempre o mesmo. Eu vou fazer igual eu fiz no Campo Grande. Fiz assim, o pessoal gostou. Eu fiz assim, ó. Deus pode tudo. Você pode fazer junto comigo? Deus pode tudo. Mas se eu não tiver fé, Ele não vai fazer nada. Deus pode, mas se eu não tiver fé, não vai fazer nada. Deus tem uma terra prometida maravilhosa na tua frente. Ele tem algo maravilhoso e a Bíblia promete isso para mim. Não sou eu, não é o pastor Rafael, não são os pastores, não é o mundo que promete isso. A palavra de Deus nos mostra um Deus que age em nosso meio até os dias de hoje. Eu posso confiar em Deus, me sacrificar em Deus, porque eu sei que Ele é fiel para me abençoar. A Arca da Conquista não é uma campanha de barganha. Você não consegue comprar Deus, irmão, nem com todo o dinheiro do mundo. Você não consegue comprar Deus dando a sua própria vida, porque a sua vida não tinha valor. A campanha Arca da Conquista não é sobre isso. Aliás, se você leu o panfletinho, você vai ver exatamente isso. Não é sobre barganha, sobre compra de milagre, nada disso. É sobre ter fé num Deus poderoso. É sobre ter fé num Deus que faz. Sobre ter fé em um Deus que continua fazendo até hoje. Deus não parou de operar milagres. Eu vi aqui milagres acontecendo instantaneamente. Eu acho isso muito legal. Eu vi aqui, durante o evento que tivemos, outros milagres acontecendo instantaneamente. Pessoas que não conseguiam fazer algo,
fazendo instantaneamente. Pessoas que estavam se sentindo de alguma forma, parando de sentir aquilo instantaneamente, porque o nosso Deus continua sendo fiel com o seu povo até os dias de hoje. Campanha Arca da Conquista é sobre ter fé, é sobre ter fé no sacrifício que você está fazendo, é sobre mostrar o voto que você vai aprender um pouquinho mais no próximo domingo. Não é sobre, Deus, eu estou te dando tanto, então você me dá tanto. Não é sobre isso, é falar assim: Deus, eu coloco na tua presença tudo que eu tenho, tudo que eu sou, porque eu não dependo de carros nem cavalos, eu não dependo do meu emprego, eu não dependo da minha família, eu dependo apenas da tua soberania, Deus. E eu tenho fé que ela acontecerá, que Deus vai agir, que Deus vai operar em nosso meio, porque Ele me promete isso na tua palavra. Deus promete isso na sua palavra. Basta nós termos fé para dar esse passo tão perigoso. Fé para dar esse passo, esse último passo. Não seja você aquele que passou pela campanha inteira, que se dedicou, que veio aos cultos, fez o devocional, fez jejum, se preparou, mas no momento de pisar no rio, deu um passo para trás. No momento de avançar, hesitou e ficou no deserto por mais 40 anos. Não seja você essa pessoa. Aprenda com o povo de 40 anos depois. Aprenda com o povo da conquista. Aprenda com o que eles fizeram. Eles não hesitaram como seus antepassados. Eles não tiveram medo como seus antepassados. Quando eles olharam na frente deles e viram aquele rio turbulento, com muita correnteza, eles pisaram na água mesmo assim. E através desse ato de fé, a fidelidade de Deus foi demonstrada no meio deles. Através do seu ato de fé, através do seu passo para a conquista, você pode ver a glória de Deus se manifestando na tua vida. Através do passo que você está dando. A cada dia que passamos, a cada culto que participamos, estamos um passo atrás do outro, em direção à margem do rio. Você ainda não pisou no rio, você está no processo, você está na preparação, que acontece logo antes. Você está chegando perto da margem, você está se preparando, você está pegando as suas coisas. Mas no dia 10, você precisa entender que você precisa dar um passo de fé para conquistar aquilo que Deus promete. E se assim você fizer, Deus será fiel, porque Ele é fiel. Deus é fiel, Ele não falha, Deus não te abandona, Deus não te deixa sozinho. E eu vou falar a verdade, eu já procurei muito, mas até hoje eu não encontrei ninguém que tenha um plano bom, perfeito e agradável para a minha vida, assim como o meu Deus tem. Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para você viver. Não siga mais os planos da derrota. Não siga mais os passos da derrota. Não siga mais caminhos que te levam para o deserto. Comece a caminhar em direção à conquista. Porque Deus tem uma conquista boa, perfeita e agradável para ser vivida na tua vida. Te convido a ficar em pé junto comigo. A cada passo que você dá, a cada passo, quanto mais perto do impossível você chega, maior ele começa a ficar. Sabe aquela pessoa que você vê de longe e quando você chega perto ela começa a ficar grande? Um edifício que de longe parece tão pequeno, mas quanto mais perto você chega, maior ele parece. Tal qual é o nosso impossível. A cada passo que você dá para mais perto dele, mais impossível ele vai parecer para você. Quanto mais você lutar pela tua família, mais a tua família vai parecer perdida. Quanto mais você lutar pela tua saúde, mais a tua saúde vai parecer impossível. Quanto mais você lutar por uma mudança de vida, mais essa mudança vai parecer improvável. Quanto mais você lutar por uma conquista, mais distante essa conquista vai parecer aos teus olhos. Quanto mais eles se aproximavam do rio, aquele rio turbulento, irmãos, mais aquele rio parecia intransponível. O povo todos já com a sua mochilinha, com a tenda guardada,
não tinha nem mais para onde voltar. E quanto mais eles se aproximavam daquele rio, mais eles olhavam e percebiam que aquele rio realmente não dava para passar. Mas quando isso aconteceu, a fé deles veio à tona. É em momentos de impossível que a nossa fé vem à tona. É em momentos onde nós não podemos, que nós percebemos que não é nós, não somos nós que podemos, não é a nossa força, nem o nosso poder, nem a nossa capacidade, nem a nossa inteligência, nem o nosso dinheiro. É tudo por Ele, é tudo por meio dEle, é tudo para Ele. Quando eles se aproximaram daquele rio, eles perceberam que realmente não seria pelas forças deles, mas eles se lembraram que junto com eles existia o Deus que fez aquele rio. O mesmo Deus que fez aquele rio parou aquele rio. O Deus que tem poder para parar águas, para controlar tempestades, para curar um enfermo, para sarar a tua família, para trazer aqueles que você ama para viver no mesmo céu que você viverá. É isso que o povo percebeu. Esse foi o passo da conquista. O passo da conquista não foi pelas forças deles. O passo da conquista não foi por meio deles. O passo que levou aquele povo a conquistar foi a fé que eles tiveram, que Cristo estaria junto com eles. Gostaria que você fechasse seus olhos por um momento junto comigo. E eu peço que você faça isso para que você olhe apenas para você e para o teu próprio coração. Porque não é sobre a minha fé. A minha fé vai determinar a minha campanha. A minha fé vai determinar o impossível que Deus está realizando na minha vida. Deus quer trabalhar a tua fé essa noite. Deus quer trabalhar a tua fé nesse culto de terça-feira.